Estimado, por que baio? Cor do cabelo. A cor do baio, cabelo. Cavalo baio. Cavalo baio, né? E cavalo é força, né? Força. E o baio, Leandro Moratelli, no futebol, sempre foi muita força, né? Exato. Lá Sem muita técnica, mas com muita vontade de ganhar sempre, né? É verdade. E esses diretores que nós estávamos falando aqui, eu também tenho por aqui, em algum lugar, eu me lembro que eu citei aqui, mas vamos ver se... Aqui, ó, tá aqui, ó. Porque nós tivemos aí uma gama de colaboradores, vamos dizer assim, porque esse pessoal não ganhava nada, né, Baio? Não. Esse pessoal, o doutor Hermilo, o doutor Rogério Murara, enfim, o doutor Neri Machado, o doutor Ayrton Carlos, o doutor Celso de la Justina. Celso de la Justina, figura sensacional. Doutor Horácio, doutor Ivando na fisioterapia, com a clínica dele, junto com o doutor Celso. Esse pessoal foi muito apaixonado pelo Juventus, né? Sempre apaixonado. Neri, veja bem, naquele tempo, naquele período, os profissionais liberais em Rio do Sul eram poucos. E todos eles gostavam do esporte, do futebol. Né? Isso aqui tudo, o futebol tudo, atrás disso aí tinha uma pessoa, que era o Osni Gonçalves. Osni José Gonçalves. O patriarca disso aqui tudo, da Rede Bela Aliança, Mirador, 93, o pai do Rubens, do René, da Rejane, enfim, do Ronaldo. O seu Osni era o cara. Era o cara que montava tudo. Eu vou dizer uma coisa para ti, se o Osni, né, que estivesse vivo hoje, teria futebol profissional. Teria futebol, né? Teria futebol. Eu conheci também um pouco dele, claro, mas não tanto quanto você, que venceu o futebol lá dentro, eu não. Mas ele, eu acho que nós teríamos futebol profissional. Teria sim. futebol profissional. Aí, porque ele conseguia unir ali, por exemplo, Dr. Ferro, Dr. Ayrton, Neri Machado, né? Neri Machado, família Rolf, família não sei o quê, metalúrgica. Ele reuniu os empresários junto com os profissionais liberais, né? Exatamente. Aí montava lá, vamos trazer tal fulano. O jogador, Neri, quanto custa tanto? Vamos trazer. Cada um fazia um chequinho ali. Fazia um chequinho. Um chequinho no ato ali. Quer dizer, então não tinha mensalidade de sócio, não tinha nada disso. Eles bancavam o time, bancavam a contratação e era assim, e traziam o cara. Era assim. E Bancava o seu Osni era o cabeça Era disso o cabeça de fazer juntava o pessoal ali para fazer esse grupo. Então eu vou citar aqui, vou citar mais, vou comparar uma coisa, o estimado Leandro Moratelli, do nosso bairro. Vamos dizer assim, o Osni Gonçalves, para o futebol profissional do Sul, é mais ou menos o que o Aires Marquete é para Ibirama. Eu acho que ele foi mais. É mesmo, é? Foi. Para mim foi mais. Porque o Marquete, ele ficou um período só. Pequeno período. E o Osni não, o Osni ficou um período bem maior. O Osni ficou até praticamente subir. 25 anos, praticamente. Entendeu? Então, até... se bem que o Aires também é um voluntário. O que esse homem acredita? Não. E tanto é que o Aires pegou uma outra época, o bairro estimado. Na época, o Osni José Gonçalves, mesmo que o bairro foi vendido para o Figueirense, para o Grêmio Maringá, ou para o Vasco da Gama, que nós vamos falar depois, ou para o América do Rio, o Chula foi lá, não sei para onde, nosso Valdeci, lá para o Rio Claro, não sei de onde. Enfim, alguns jogadores foram. Mas o Aires está num outro momento do futebol, que é o momento de revelar o jogador e ganhar dinheiro. Tanto é que está aí. Leandro Damião vai ganhar um monte de dinheiro que foi revelado em Ibirama, está no Internacional, tem 30% do passe, vai ser vendido. A multa é 50 milhões de euros, 30% é do Aires. Então, todo simplesmente de 10, 15 anos que ele fez, ele tirou. O Osni Gonçalves, na época, acreditava no futebol, mas não se ganhava dinheiro com o futebol. Na verdade, o Aires, ele está fazendo o papel dele como empresário. Como empresário de futebol. Exatamente, para uma cidade pequena como... O Osni fazia como apaixonado. Exatamente, são totalmente diferentes. Um visando, né, praticamente o lucro, né, e o outro visando a satisfação da comunidade e tal, que era importante, porque naquela época, né, deixava assim... uma garra muito grande, Neri, porque assim, tinha o Carlos Eduardo Bolinha. O Bolinha. Que fazia aquela chamada na rádio, pô, era fazia sensacional. Fazia o cara ir pro estádio com chuva e dizer que tinha sol, né? Isso era fantástico, cara. E o cara vinha mesmo, então vinha lá turma lá de agronômica, vinha de Rio do Oeste, Laurentino, aquilo... Ele a comunidade conseguia envolver o pessoal. Ele abria a jornada no começo da tarde, isso eu me lembro muito bem. E podia ter chuva. Ele convencia quem estava no rádio que o Astro Rei já estava brilhando no Alfredão. Astro Rei. O Astro Rei, lembrei agora. Sensacional. É sensacional, né? E o povo acreditava, ia para o estádio. Acreditava mesmo. Né? E aquilo realmente era
E era o divertimento. Na época a gente não tinha televisão, né, Neri? Naquela época não tinha televisão. Era uma domingueira ou futebol. E outra coisa ali que eu acho assim, que a gente tem que levar bastante em consideração, porque naquela época tu não tinha como comparar com os jogadores agora, atual. Se você hoje assiste um jogo profissional, um Vasco e Flamengo, pô, a parte técnica de cada jogador é totalmente diferente, né? Então naquela época você não tinha como comparar. Então todos que estavam aqui jogavam bem. Todos que estavam aí jogavam bem, né? Comparado raras exceções, tinha um cracaço no meio, outro que eu quero falar depois aqui, que nós tivemos. Depois nós vamos pegar umas fotografias e vamos lembrar de alguns jogadores. Sim. Estimado, ganhava um saláriozinho na época, pelo menos? Diria, eu pagava praticamente para jogar. Eu pagava praticamente para jogar. Assim, porque eu realmente... eu jogava porque gostava, eu recebia bem no banco. Na época, o banco pagava bem, entende? E eu, às vezes, abria a mão do meu salário para que eles também fizessem. Até eu fui até como diretor em 83. Você foi diretor? 83, fui diretor, jogava, era capitão do time. Jogava e era diretor do time, né? Exatamente. Inclusive foi na época das cheias. Sim, 83. 83. 27 eu até tenho uma aqui, eu até vou fazer questão de levantar, se o Diego, não sei se... Aqui, ó, isso aqui foi em 81, ó. Na revista Placar, aqui a revista Placar, de 81, veio fazer uma matéria no Rio Grande do Sul. Isso me chamou a atenção, que o estimado Leandro, o nosso bai, tinha guardado isso lá no fundo do baú, vamos dizer assim. No baú não do Neri, mas no baú do bairro. E que aqui, ó, um time que dá trabalho. Por quê? Explica isso aqui, bairro. Bom, Neri, isso aí aconteceu o seguinte, nós passamos por momentos difíceis, né? Não tinha mais possibilidade de se manter um time praticamente profissional. Não tinha dinheiro para manter o time, mas tinha que disputar o campeonato. Tinha que disputar, até porque senão a gente cairia para a segunda divisão e tal. Então nós montamos um time de profissionais, né, que trabalhava de dia. E treinava à noite. E tinha alguém que até estudava, era um que... Trabalhava, estudava e treinava. Isso. E quem era esse pessoal que está aqui? Tu lembra o que? A profissão de cada um durante o dia? Aqui tem o Firmino, ele trabalhava na Retifica Trevo. Era goleiro. Goleiro. Sobrinho do nosso Osmar Bernardo Firmino. É isso aí, o Manquinha. Que foi um grande goleiro. Também. Né? Aqui o Vilmar, não é o Gilmar, não é Gilmar, é o Morcilha. Morcilha. Falecido já, infelizmente. Já falecido. A cachaça está ajudou bastante. Está naquela reunião lá com o doutor Ayrton, com o Naldi, com aquele povo maravilhoso. Aqui, quem vos fala aqui, porque... O Baio. O Baio trabalhava no banco de gravata. De gravata. O Vieira trabalhava no banco de gravata. O Pirulito trabalhava no banco... Já era banco Itaú, os dois, né? Os dois de Itaú. E o Toninho trabalhava no BESC. No BESC. O Valdir trabalhava na... O Boca? O Boca. Prefeitura. Prefeitura. Ele era preparador físico, esse menino aqui. O Gonzaga, o negão Gonzaga. Como é que é o menino da Petrolândia ali? Como é que é o nome dele? O nome dele, acho que era Mário. Mário da Petrolândia. Isso. E aqui o nosso amigo... O Gonzaga, né? O Gonzaga. E o Paulo Roberto, que também era balconista, trabalhava na empresa. E o Valadares, nosso conhecido Valadares aqui também. Que trabalhava na época de jardineiro. Ele trabalhava na Sulfabril, me parece. De jardineiro na Sulfabril. Não sei, aqui de jardineiro. Mas na Sulfabril ele cuidava da parte. Então, foi uma época assim difícil, mas nós conseguimos se manter. Disputar o campeonato e se manter naquela divisão para não ter queda, vamos dizer, para não cair de divisão, é isso? Exatamente, a gente conseguiu. Ô, estimado, voltando um pouquinho aqui a história do... A gente não pode esquecer dos massagistas daquela época, né? Tinha, tem nosso amigo Imorival, o baixinho. O Imorival é lagiano, né? Lagiano. O baixinho. Grande profissional, hein? Grande profissional. E nosso querido aqui, que hoje tem uma farmácia, né? Do Canoas? O Ercílio, então? Claro. O Ercílio foi da época massagista? Foi, claro. O Ercílio foi um foi, né? Tempão, foi um tempão. Foi uma pessoa, né? Assim... depois teve também aquele... um mulatão lá. O Baltazar. Lembrei do Baltazar. Também, o Baltazar. Figura folclórica, inclusive. Isso, porque ele tinha um sorriso, né? Tinha um sorriso formidável. Era ele não tinha azulão tristeza mesmo, né? Isso. Mas era muito querido. Muito querido. E tinha também, nós temos também o nosso amigo o Seveniani, né? Que também o nosso Seveniano, Zé Mengele. Zé Mengele. O Seveniani, rapaz. Está aí até hoje tratando um monte de gente. Ele está fazendo o papel, continua fazendo o papel dele. Né? O Seveniani é fantástico. E tinha o roupeiro, que não podemos esquecer, né? O nosso amigo Sapim.
que não tem nada a ver com o brejeiro, mas é amigo do brejeiro, mas é o Sapo. É o Sapo. O Sapo, inclusive, está fazendo um trabalho muito bom, né? É ali na Igreja Universal. Na Igreja Universal, né? Que também e olha, passou dificuldade, teve um acidente grave. Deu volta por cima, ele teve... morreu o treinador, o Zezé, vamos depois, se a gente puder ainda botar essa história. Que, aliás, talvez perdemos o título, vamos falar depois de 73, pela falta desse treinador que morreu durante o campeonato, né? É possível, bem possível.